Não adianta, o governo não aprende. Entra ano, sai ano, é mais interferência, vamos lá, vamos congelar os preços, tal, como se isso fizesse alguma diferença no resultado final da inflação. Não adianta, confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. Alberto Fernandes, né, o então presidente, novo presidente da Argentina, mais ou menos novo, né, um mês aí de governo, ele anunciou, dentre outras propostas, que ele vai fazer um congelamento de preços na Argentina, mais ou menos 311 produtos, e vai contar com os aposentados ainda para fazer isso. Eu me lembro muito bem, né, de um presidente José Sarney, que até criou uns fiscais do Sarney, que ia lá e as empresas estavam proibidas de aumentar o preço das mercadorias, e quem aumentasse o preço sofria punições econômicas, e tinha algumas pessoas que até fiscalizavam para saber se as empresas estavam aumentando ou não o preço das coisas. É óbvio que isso não vai dar certo. Quer saber por quê? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, economia, tal, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. O Maurício Macri, então o presidente da Argentina, ele assumiu prometendo uma pauta muito mais liberal do que o seu antecessor, né? Que a sua antecessora, que era a Cristina Kirchner. Ele fez algumas propostas, até um pouco interessantes no começo, mas depois assim, galera, ele foi muito prepotente, essa é a palavra certa. No começo do seu governo, ele falou assim, ó, pode contar comigo, que a inflação é uma coisa super fácil. Eu entendo de economia, tal, já fui gestor, né, tal, então eu vou conseguir reduzir a inflação do país. Ele percebeu que não era bem assim. No final do seu mandato, ele até estava congelando o preço, assim como o Alberto Fernandes estava fazendo, de alguns produtos, tamanha a inflação. Vamos tentar entender o que significa isso, né? Quando o produtor argentino ele vai lá e aumenta o preço de alguma coisa, isso vai causar inflação, que é naturalmente a desvalorização da moeda ou a redução do poder de compra da população argentina. Por que esse produtor está aumentando o preço? Porque ele não gosta da Argentina e porque ele é um empresário malvadão que quer prejudicar a população. Óbvio que não, né? Existe toda uma lógica de custos, de quanto que está custando para produzir aquele produto. Então, a gente tem que pensar nos motivos que estão fazendo aquele produto estar aumentando de preço. Vamos lá, no caso da Argentina, o que pode ser? A gente tem o peso completamente desvalorizado. Isso quer dizer que para os argentinos importarem tecnologia, importarem produtos, eles estão tendo que gastar muito, porque geralmente essa comercialização ela é feita em dólar. Naturalmente, se o cara ele gasta muito para importar determinado produto, isso vai fazer com que ele repasse esse custo para o mercado, ele repasse o custo para o consumidor. Outras coisas que a gente está observando. O governo argentino, ele vem tentando fazer, não só agora, hein, mas recentemente também, tentar facilitar o crédito, fazer com que as pessoas consumam mais. Naturalmente, é uma coisa natural, lei da oferta e da procura. Se a gente tem emissão de dinheiro, emissão de crédito, facilidade do poder de consumo, naturalmente as empresas elas vão ter que aumentar o preço das coisas, lei da oferta e da procura. Naturalmente, você vai aumentar o preço dos produtos. A gente pode falar que existe todo um custo de produção, falta de dólares entrando na Argentina, que contribui ainda mais para a inflação e toda uma conjuntura, uma estrutura que está levando a esse aumento do preço das mercadorias. A gente agir de maneira, juro pra vocês, pra mim, eu vendo isso, parece criança assim, sabe, de segunda série, que vê um problema e aí não quer pensar na causa daquele problema. Ele quer tapar ali o buraco. Só que se a gente tapar aquele buraco sem solucionar o real motivo, o que está causando os problemas, nunca vai dar certo. É que nem o Brasil. O Brasil teve a época lá da hiperinflação, que o Sarney foi lá e tentou controlar, tentou abaixar o preço. Deu certo? Claro que não. Por quê? Vamos tentar pensar. O Estado vai lá e proíbe as empresas, através dos empresários, de aumentarem os preços. O que a empresa vai fazer? Ela vai continuar importando a peso de dólar com peso. Isso quer dizer que ele vai, sei lá, ter que vender, teria que vender por 30 pesos, mas o Estado obriga a vender a 25. Ou seja, o cara vai trabalhar tendo prejuízo. Será que ele vai trabalhar? Óbvio que não. Ele vai ser obrigado a fechar o seu comércio, ele vai ser obrigado a demitir funcionário, ele vai ser obrigado, e com essa demissão, menos pessoas ainda vão consumir. Se as pessoas consomem menos, a gente tem uma redução do lucro das empresas e prejudica ainda mais a economia. Entra num ciclo vicioso da economia. Ou seja, a Argentina está no momento assim, uma mazela muito grande e não é simplesmente o controle de preços que pode facilitar isso. Tá, professor, você está criticando, estou entendendo. Qual seria a sua sugestão, então? De verdade, o que a Argentina tem que se ligar é que ela é um baita país. Ela tem um potencial muito grande. Tem um grande potencial climático, climato botânico, né? Grandes tipos de vegetação, dá para fazer muita agricultura lá.
A Argentina tem um mercado consumidor interessante, claro, né? Mais ou menos 1/5 do mercado brasileiro. Não chega a ser um Brasilzão, assim, nossa, que beleza. Mas são milhões de pessoas, aí uma população bem significativa, e pode sim se tornar atrativo. Como? Reduzindo impostos, de maneira, claro, né? Eu não estou totalmente contra o Estado. A gente tem que entender que o Estado é importante para reduzir as mazelas sociais. Mas essas medidas do Estado interferir tanto na economia, afugentar investimentos estrangeiros, a Argentina, por exemplo, ela está no índice de liberdade econômica. Hoje quer investir na Argentina. Pensa, se você tivesse seu dinheiro para fazer um investimento em algum país, você colocaria seu dinheiro na Argentina, sabendo que o governo da Argentina, ele pode, por exemplo, nacionalizar os seus recursos, os seus investimentos. Você faria isso? Você colocaria sabendo que a Argentina hoje está numa situação que, sei lá, você abriu uma empresa, aí o governo vai lá e proíbe você de aumentar o preço do seu produto da sua empresa. Você colocaria seu dinheiro na Argentina? Não. Isso porque, convenhamos, nós aqui não somos especialistas em mercado. Agora, imagina grandes empresários. Será que eles vão querer gerar valor na Argentina, gerar emprego, gerar consumo, motivar a economia? Claro que não. Então tem que se tornar mais atrativo, tem que abrir um pouco o seu mercado, sabendo fazer uma espécie de auditoria das contas públicas, fazendo uma auditoria, ver por que os impostos que estão sendo recebidos não estão sendo revertidos em benefícios sociais, porque não adianta, né? A gente tem que pensar um pouco na lógica e não de maneira tão binária. Então, corta tudo, privatiza tudo. Claro que não, né? Temos que ser um Estado responsável, ainda mais em países subdesenvolvidos. É lindo falar em liberalismo total quando a gente tem pessoas que conseguem pagar por esses serviços. Agora, será que liberalismo total, numa situação como a Argentina está hoje, situação de miserabilidade, sem acesso à saúde, educação, etc., será que seria interessante? Então tem que ser um Estado responsável. Mas o que o Estado argentino hoje está fazendo, Alberto Fernandes, é totalmente populista, totalmente contra o que se entende por uma economia livre e vai trazer muito mais prejuízos para a Argentina. Tudo bem, galera? Deu para entender essa situação? Por que a Argentina está controlando os preços? E por que não vai dar certo? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!